Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje leremos o capítulo 8 de 1 Reis, capítulo 5 de Efésios, capítulo 38 de Ezequiel e concluiremos a leitura no capítulo 89 de Salmos. Então vai deixando tua Bíblia aberta aí em 1 Reis, para que logo após a oração a gente possa dar início a mais esse momento de leitura da palavra do nosso Deus. Então fecha teus olhos. Pai bendito, Deus exaltado, louvado, engrandecido, entronizado, honrado seja o Senhor, porque tu és digno não só disso, ó Deus, mas de todas as coisas. Tu és soberano sobre tudo e louvamos a ti por tudo isso. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos por nos sustentar, por ser um Deus tão amoroso para conosco, apesar das nossas fraquezas, limitações, falhas, dos nossos pecados. Obrigada, Deus, por derramar a tua graça, do teu perdão sobre as nossas vidas. Obrigada por nos permitir crer em ti, ó Deus, e fazer com que essa fé seja de fato operosa. Obrigada por tudo isso. Louvamos ao Senhor pelo teu evangelho e clamamos que o Senhor nos dê entendimento a respeito de tudo quanto iremos ler, de tudo quanto já lemos e ouvimos a respeito do teu precioso e maravilhoso evangelho. Agradecemos por ter esse momento aqui de qualidade contigo e fala aos nossos corações, Pai. Nos ajuda a, de fato, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer tratar conosco e dispostos a te obedecer, independente de qualquer coisa, Pai. Clamamos ao Senhor. Nos ajuda nisso. É assim que oramos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Então, fecha teus olhos. Vamos lá. Capítulo 8 de 1 Reis. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, para a tenda do encontro, e com os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos, porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedras que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habita em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai:
Você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes. Pessoalmente o dissestes e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando o declaraste, dizendo: Nunca lhes faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual fizeste, sobre este lugar do qual dissestes: O meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, justificando os justos para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, depois de os haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que devem andar. E envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus. Lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também aos estrangeiros que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar, voltado para este tempo. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por onde os enviares e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade,
que tu escolhestes, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que destes aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativo, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, e para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separastes dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falastes por meio do teu servo Moisés, quando tirastes do Egito os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel, em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que ele não nos deixe nem nos abandone. Que ele faça com que o nosso coração se incline para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei diante do Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele. Uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia da festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 5 do livro de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira,
Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-los, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 38 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Grande multidão com escudo, todos empunhando a espada. Persas e etíopes e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias você será convocado. No final dos anos você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Você dirá:
Vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governantes lhes dirão: Você veio para levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: Assim diz o Senhor Deus: Será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: Por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos, que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem contra ele. Assim, revelarei a minha grandeza e a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 89 do livro de Isaías. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás no céu. Tu dissestes: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagastes o monstro Raabe e o matastes. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os estabelecestes. O norte e o sul tu os criastes. O Tabor e o Hermon exaltam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso rei. Outrora falastes em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele,
e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como as testemunhas nos céus. Tu, porém, o repudiastes e o rejeitastes e te indignastes com o teu ungido. Quebrastes a aliança com o teu servo, profanastes a tua coroa, jogando-a no chão. Rasgastes todas as suas muralhas, reduzistes a ruínas as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou objeto de deboche para os vizinhos. Exaltastes a mão direita dos seus adversários e deste alegria a todos os seus inimigos. Deixaste sem fio a sua espada e não o sustentastes na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitastes por terra o seu trono. Abreviastes os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Ficarás escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como o fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens? Quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém. Até amanhã para mais um leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.